e Chelsea. Esse é um dos confrontos das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, repetindo. Uma decisão que já aconteceu entre os dois times. É o quê? É um revival, né? Já tivesse revivals na vida? Já. Tivesse revivals na vida? Não. Antes do casamento, claramente. Pra pergunta pros dois, né? Não. Não. Perfeito. Lembrando que dos quatro confrontos... Revivals às vezes fazem bem. Dos confrontos aí, só um nunca aconteceu, que é o Fluminense e Al Hilal, e todos os outros não só já aconteceram, como decidiram campeonatos, né? Inclusive esse aqui, uma final de Copa do Mundo. Eu tenho que corrigir. Já tivesse. Eu tenho revival todo dia. Porra! Sabe muito! Quando ele falou que tinha que corrigir, eu falei, mano, vai arrumar a sarna pra se coçar a troco de nada. Já tinha até passado o assunto, pô. Que isso, mano? Porra, ô Vitor, eu por ele, mano. Vai te... Roda a vinheta. Eu tenho revival todo dia. Tipo, porra, aí é na boa. Porra, ô Vitor, todo dia é um revival. Vai te... Roda a vinheta. Não. Ainda disse que é todo dia. Ainda mentiu que não é todo dia. Não, é todo dia. Não, peraí. O que é isso? Não, ele não precisa consumar nada, querido. Não, todo dia é como se fosse um recomeço. Ai, meu Deus do céu. Zero paciência. Você quer dar, você fala, né? Assim não dá, não. Pô, a roupa que eu tô, só que parece uma coisa de super-herói, sabe? Parece Aqueles braceletes de super-herói. Vai lá, vamos começar a conversa. Com o Everton ou Robert Sanchez? Vai se com quem? O Robert Sanchez é um goleiro muito inconsistente. Eu achei que ele ia falar que é muito bom, já tava assustado. Esse maluco é um presepeiro, filho. Presepeiro. Pouquíssimo confiável. Que já perdeu mano a mano neste Mundial e vai perder de novo. O Everton. O Everton. Ele, inclusive, não foi o titular nas Copas, né? Ele não era ele era o goleiro titular da Premier League, né? Isso. O titular, inclusive, da Conference não foi ele. Não foi ele. Dito isso, o Everton, para o desespero dos perseguidores do Everton, eu nunca vi um cara que não faz mal a ninguém, tem uma carreira constante, ser tão criticado como o Everton. É uma loucura, velho, isso aí. Entendi. Eu nem sabia que existia isso e eu passei a saber nesses últimos tempos. Vamos lembrar que a linha defensiva do Verde está toda modificada, né? Praticamente toda. Porque tem uma galera aí que está suspensa. E então vamos lá, o Formiguinha, Giai ou o Reece James? Acho que embaça, né? É o Reece James, que até mudou um pouco suas características depois de tantas lesões e tal, mas é muito bom. Aqui não deu. Mas tá inteiro, né? Sim. O Reece James, quando tá inteiro, ele vai tá inteiro, na Conference, o goleiro era o Philip Jorgensen. Nas Copas todas, acho que ele só foi titular na Premier League. Que é isso? Que é o mais importante, né? Pro time. Giai ou Reece James? Já tá fazendo uma Copa do Mundo irregular. Em alguns momentos ele tá bem, em outros momentos ele, especialmente no começo, parecia estar meio sem confiança. Mas o Reece James acho que é um outro nível de jogador. Então, o Reece James. Bruno Fux, que, assim, muita gente ali, a mais agoniada, teria metido a mão na bola quando ele foi de cabeça comendo grama. Ou Adarabioio. Moleque, pior que esse lance do Bruno Fux é muito foda, velho. Assim, o Bruno Fux está bem no Mundial, mas se eu tivesse uma vaga, eu botaria o Adarabioio. Eu tô com o Vitor. Até porque uma coisa é o Bruno Fux com o Gustavo Gomes, a outra coisa é o Bruno Fux sem o Gustavo Gomes. E no jogo ele não terá o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes melhora quem está ao seu lado. Normalmente. Perfeito. Mikael ou Cowell? Porque, né, os dois estão suspensos. Exatamente. Não, o Murilo, no caso, está machucado, né? O Murilo tá machucado. E o Gustavo Gomes eu vou de Cowell aí. Cowell? Você também? Também, o Cowell, Os dois times vão com desfalques, né, mano? O Palmeiras, principalmente, ali na sua linha defensiva. Acho que talvez, provavelmente, foi o defensor mais confiável do Chelsea na temporada, eu vou de Cowell. É o Vanderlan, que diz que essa é a semana mais importante da vida dele, ou é o Cucurella, nosso cabeludo? Aí eu vou de Cucurella, né? E olha que eu... E aqui eu falei isso na live no último jogo do Chelsea que a gente assistiu no plantão. Eu não acho o Cucurella, tipo, um jogador ruim como as pessoas pintam, não, mano. Eu acho ele, extremamente participativo. Às vezes ele faz uns lances meio tosco, assim, mas se você for olhar o saldo dentre a quantidade de participações dele, o saldo é positivo, mano. O saldo é positivo. Talvez seja porque o torcedor, né, vê com outros olhos. Eu não acho que o Vanderlan seja
o jogador que muitos torcedores do Palmeiras veem, que o jogador que não quer ver de jeito nenhum, não quer escalado nunca, um jogador que não confia. Eu acho ele um cara... É jovem, tem alguns erros de jovem, mas eu gosto do Vanderlan. Mas o Cucurella é um jogador... Diante de uma elite nas laterais bem complicada, hoje eu acho que o Cucurella é da elite na posição dele. E que talvez diga alguma coisa aí. Sobre a elite. Ô, Formiga, vai de Cucurella? Vou de Cucurella e digo mais, assim, eu acho que... Se esse Chelsea que o meu Mengudo entupou 3 gols for campeão, ia ser bom demais, né? Não sei pra quem, né? Porque você ia ficar se revirando no caixão, né? Tipo assim, pô, metemos 3 nele, tomamos de 4 depois, fomos eliminados, eles foram campeões. Aí é paia, né? É paia, pô. Mas se você quiser ver o copo meio cheio, você pode falar, tá, ganhamos dos campeões. Tem que ver a ótica. Cucurella às vezes é tirado para um lateral pior do que o que ele é, porque pelo estereótipo, porque ele é muito correto, cara. Assim, ele é um lateral e desde a Euro para cá, com a Espanha, ele estabilizou ali num nível muito bom. Muito bom, eu não acho que tecnicamente seja o melhor lateral esquerdo ou esteja na primeira prateleira, mas o desempenho dele o coloca numa prateleira alta. Por mais que eu acho que tecnicamente tem outros melhores, aí eu vou de Cucurella. Boa, a gente vai começar o meio campo com o Emiliano, tá? Não sei exatamente se o Aníbal pode já começar, inclusive, então por isso a gente tá aqui com o Emiliano Martínez ou com o Lavia. Vai isso com quem, Bruno Formiga? Cara, vou te falar, se a gente tá indo com Emiliano. o Emiliano. Eu acho que eu vou de Emiliano. Olhando o que tá jogando no Mundial, às vezes que teve chance. Comparando os Mundiais, né? Sim. De cada um. Tá bom. Porque a votação aqui tem todo mundo à disposição. Quem você escala pra esse jogo decisivo? Emiliano. Você... Eu acho bem... Eu vou votar no Emiliano também. Acho que o Lavia, acho que desde que chegou, o Chelsea ganhou aquela batalha lá com o Liverpool por ele e ele praticamente não jogou. Muita lesão, muita coisa picotada. Não começou como titular. E acho que o Emiliano, apesar de ter começado como reserva do Aníbal, acho que quando ele apareceu, acho que ele trouxe mais impacto. Eu vou de Emiliano. Tá. Richard Rios, depois eu vou querer fazer uma brincadeirinha aqui só pra gente pensar nos jogadores do Palmeiras. Calma. Só os jogadores do Palmeiras que estão fora. Não consegue ficar na pauta, não? Caramba. Que isso? Richard Rios ou Enzo Fernandes? Cara, Morreu Richard Rios, pra mim, até aqui é seleção da Copa do Mundo. Perfeito. Mas pra um jogo decisivo desse, eu vou com o Enzo Fernandes. Eu acho o Enzo Fernandes um meia excelente. O Chelsea não tem o Caicedo, né? Que seria o Caicedo, que acho que também ganharia do Richard Rios. É uma pena, mas... Agora, a perda do Caicedo pra esse jogo aí, eu acho uma perda muito grande, porque o Caicedo é total, motorzinho, tá em todo lugar do campo, desarmando, criando... acho que perder um jogador como esse para um jogo como esse é dureza. Claro, o Palmeiras perdeu muitos jogadores, então, querendo ou não ficar elas por elas. Mas é uma... Já que a gente pensa, quem você quer para esse jogo? Seria com o M. Martínez, não? Não, o Caicedo tá jogando, e aí o Enzo Fernandes estaria jogando mais à frente, né? Eu acho o Enzo um jogador incrível, então eu acho que o Richard Rios vai para a Europa em algum momento e tem condição de fazer mais ou menos a mesma função bem. Mas eu acho o Enzo Fernandes um passo à frente, eu vou de Enzo. Pode ser que seja a torcida do Palmeiras com o Richard Rios e a do Fluminense com o Arias, né? Estão olhando demais pros nossos caras. Os dois estão chamando a atenção. Eu acho que o Arias, o Richard Rios eu acho que tem mais risco de sair, né? Eu imagino. Acho que o Arias, depois de ter tentado sair, acho que ele renovou e tudo. Se bem que o que o Gerson fez aí também agora, no ter renovado não quer dizer muita coisa. Mas eu acho que o Richard Rios é isso que ele está mais pronto para sair do que o Arias nesse momento. Mas enfim, o Mundial do Arias, né? Vai ter gente batendo na porta. Não sei se a elite é europeia. Sim. Mas vai ter gente batendo na porta do Fluminense. A elite saudita, né? O Richard Rios ou o Enzo? Essa disputa é muito boa, mas o Enzo acho que está num outro lugar ali de mais recurso. E inclusive às vezes em que acelerou minimamente no campeonato, na Copa do Mundo, ele foi muito bem, né? Ali, né? Que é linhaca às vezes e tal. E quando dava uma ligadinha, gol. Aí daqui a pouco achava alguém. Eu acho ele mais jogador que o Richard Rios. Então o Enzo leva. Maurício ou Palmer?
O Cole Palmer faz uma Copa do Mundo bem preguiçosa, mas eu acho ele bem mais jogador que o Maurício. Tipo assim, então, talvez se for avaliar a Copa do Mundo de clubes, o Cole Palmer parece até mas, jogador por jogador não tem muito o que fazer, né? Que seja dos talentosíssimos, mais preguiçoso. Mais abaixo, né? Mais abaixo. Dito isso, eu tô falando isso aqui, ele mete um hat-trick contra o Palmeiras, sei lá, tô imaginando aqui, mas Cole Palmer. Você vai com quem, velho? É uma pena não votar no Maurício, porque acho que o Mundial dele, num geral, é melhor do que o Mundial do Palmer, mas se eu tivesse um jogador para um jogo decisivo, eu escalaria o Cole Palmer. Perfeito. Alan, de novo, lembrando que a gente não sabe qual é a escalação. Alan ou Pedro Neto? O Alan tá muito bem. Ele é muito bom. Muito bem mesmo. Muito promissor, mas caralho, o Pedro Neto, eu me arrisco a dizer que talvez seja um dos melhores jogadores do Chelsea, se não o melhor nessa Copa do Mundo. Mais um jogador que o Palmeiras trouxe da base que vai render, seja vai render no campo ou vai render em venda. Dinheiros. Acho que ele vai render, mas eu acho que o Pedro Neto faz um Mundial melhor, e acho que ele tem hoje mais bagagem do que o Alan, vou de Pedro Neto. Bom Pedro Neto. Bom Pedro Neto. Vai com o Pedro Neto. Acho que por enquanto ainda é o Pedro Neto. Eu só fiquei lembrando aquela adaptação da música, Nós Vai Render. Vai render. A base do Palmeiras. Rendendo. Eu não vi essa música. O Nós Vai Descer, lá pra BC. Nós Vai Descer, sim. Tu não vê nada na internet, assim? Tu não vive os memes? Como é? Não, normalmente que mundo não. tu tá, assim? Ela tem mais o que fazer, ela tá na rede dela com chimarrão e lendo um livro. Isso. Não. E tá ganhando mais. No Kindle. Às vezes sim, mas eu também vejo internet, obviamente. Nós vai render. Mas isso fizeram vai uma... render. Não, eu vou ver Ele agora. pensou agora. Então Ele pensou agora. Porque Ele essa pensou música eu agora. conheço, Claro, perfeito. então é um meme da base do Palmeiras. Entendi, perfeito. Estevão ou Madueke? Mano, é porque, tipo assim, é foda, porque eu fico num cenário muito desconfortável aqui, no momento que vão pegar e aí, ele não fez gol na Copa do Mundo, e aí vão falar que ele é Cuiabá e sei lá o que. E tudo bem, porque esses torcedores essa parcela do público tá conseguindo sustentar isso no momento que tá olhando gols e assistências ali. Agora, eu acho que ele teve algumas atuações abaixo, mas até dentro desse momento de atuações abaixo tiveram momentos que ele, foi importante pro Palmeiras e criou de forma importante. E eu acho que o Palmeiras é refém dele. Se você parar pra ver um jogo do Palmeiras, a grande maior parte do tempo, assim, é buscando ele o tempo todo. Eu acho que ele precisa abrir a porteira no sentido de, depois que ele fizer um gol... É porque ele fez um que foi anulado, né? Mas depois que ele fizer um gol, por exemplo, se ele faz um gol agora, aí ele já sai no melhor tamanho possível pra fechar essa trajetória dele no Brasil, tá ligado? Mas eu acho ele muito pica, velho. Eu ainda vou insistir no Estevão, por mais que o Mundial dele também seja um pouco decepcionante, assim como é o do Cole Palmer, né? Perfeito. Muito talento para pouco jogo jogado até agora na Copa do Mundo. Perfeito. Mas a gente ainda é muito chonado no talento, né? Também por isso foram no Palmer, né? Tão fácil. Eu acho que é o mesmo argumento do Palmer. Então é Estevão. Só que com um agravante. O Mundial do Alan, que a gente votou com o Palmer contra quem? Com o Maurício. Isso. O Mundial do Maurício é bom. Mas a gente foi em quem tem mais recursos. O Mundial do Estevão não é bom. Tá. Mas e ele tem muito mais recursos que o Madueke. Sim. E que o Mundial não é bom. Então aí acho que facilita o voto no Estevão. Tá bom. Vitor Roque ou Dilep? Assim, você querendo votar no Vitor Roque hoje, eu acho que não tem como. Mas esse é o meu ponto. Você pode assim, Vitor Roque ou Moreira Prime jogando pelo Rio Cricket. Eu voto Moreira Prime jogando pelo Rio Cricket. Mas esse Delep eu acho um moleque. Tem uns jogadores que eu já falei que me dão muita agonia de assistir jogando. Que jogam assim nos maiores times. Esse é um. Puta que pariu. E acho que o Palmeiras, assim, não sei porquê, eu fico com essa impressão. Tem vezes que o Vitor Roque joga e ele não recebe bolas que depois entram dessa forma pro Flaco. Tu já reparou isso? Não fiquei. Eu não sei se é o fato do Vitor Roque se mexer muito mais ou tudo. Então tem horas que você fala assim, caramba, por que essa bola não chegou assim pro Vitor Roque? Chega pro Flaco e não chega pro Vitor Roque. Então, embora o Dilap não me emocione muito, acho que a fase desse momento, se eu tivesse um jogo decisivo, eu iria de Dilap e não de Vitor Roque.
Mas dito isso, o Vitor Roque vai e faz 2 gols daqui a pouco. Pois é. E ele é, assim, e o Dilep no campeonato acho que já produziu mais também, né? Produziu mais, né? E não tem muito o que fazer. Tá bom. Então, a verdade é que nós temos... Calma que falta o técnico. Calma que falta o técnico. Mas por enquanto a gente tem 3 jogadores apenas do Palmeiras, tá? Eu não quero jogar meu voto fora, porra. O voto do técnico exige debate, argumentação, gera polêmica aí pra não contabilizar. Pra vir a dona do programa e falar, está 6-6. Ah, mas com o treinador é 7-6. Porra, então não é 7-6. Essa aí não tem como. Essa conta não tem Perfeito. como. Então é 7-5. 8-3 para o Chelsea. Você tá no campo? Abel Ferreira ou Maresca? Abel. Abel? É Abel. Abel. Vai de Abel também? Vou de Abel também. Não tem nenhuma coisa pra defender o Maresca aqui. Tem um ponto aí que é a maturidade do trabalho, né? Os dois, um tem 5 anos, claro. O outro começou agora e tudo, mas então e acho que evoluiu o Chelsea. Quer dizer, não tô falando pro VSR mamar, não é isso. Eu tô falando, o treinador, mamou, né? O primeiro ano do Chelsea com o Maresca e compara com o primeiro ano do Chelsea com o Pochettino, eu acho que o do Maresca tem coisa, mas eu vejo o Abel hoje um técnico com mais capacidade de influenciar o time, mais pronto, mais maduro, com mais capacidade de tomar decisões sob pressão, então eu vou de Abel. Tá, aí vamos lá. Fechou coisa como 8-4. Sim, perfeito? Perfeito. Sim. 8-4 fecha 12, tá. Só que... Vem ela. Se fosse o Gustavo Gomes... Ganharia. Ganharia do Adarabioio? Ganharia. Eu escalaria o Gustavo Gomes hoje. Tá. E o Bruno Fux daí ganharia do Cowell? Não. Não ganharia. Então mudaríamos um voto aí nessa zaga. O Piquerez ganharia do Cucurella? Eu não mudaria meu voto, não. Não mudaria meu voto. Não mudaria meu voto. Não mudaria o voto. Não mudaria, mas eu ficaria na dúvida. Não mudaria. O Cucurella tá... Tá bom, então é o que temos, eu acho, penso, né? Tem ali Aníbal. O Caicedo ganharia de qualquer um. Eu tô indo pro... Entendeu? Olha só o outro lado. Tô olhando do Palmeiras, do Chelsea, eles que se lascam. Foi Enzo. Mas o Enzo já ganhou, né? Então... exatamente. Muito. O Caicedo também ganharia do Rios. Tá, e o... Mas o Emes ganhou. O Emiliano ganhou, então não mudou nada. Então seria coisa como 7-5. Assim. Muito mais bem. próximo. O Everton, Reece James, Não, 7-5 não. 7-5. Tem que dar 12 pra ter técnico. Com o técnico. 7-4 no campo, 7-5 no técnico. Isso. O Everton, Reece James, Adarabioio, Cowell e Cucurella. Emiliano, Enzo, Palmer, Pedro Neto, Estevão e Dilep. Tá aí, mano.